Graça e paz, irmãos. Amém? Graças a Deus, Ele tem abrido as portas, né, para que essa obra finalmente aconteça, né? Com toda certeza, esse alvará já teria saído antes, se a igreja, melhor, se nós tivéssemos tentado outros caminhos. Mas a gente sabe que a obra de Deus não é feita dessa forma, né? Precisa tudo ser feito da forma correta. Por isso estamos aí há mais de um ano labutando. Mas graças a Deus as portas foram abertas, esse alvará finalmente saiu, né? A gente pede para que a igreja continue orando, para que as próximas etapas elas consigam avançar, mas avançar também com o apoio e com a graça e a misericórdia do nosso Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. Amém? Queria pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 4. Pastor Miguel hoje está pregando na Igreja Batista Memorial do Mendanha. Está tendo um congresso lá, ele foi convidado. Por isso não está presente. Está acompanhado do seminarista Rodrigo. Que Deus também esteja usando o pastor Miguel lá. Amém, irmãos? João, capítulo 1, melhor, capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, para beber água? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhece o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que ele der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. E disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e verdade.
São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Amém? Somente até aqui. Queria convidar os irmãos a se unirem a mim em um momento de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos, ó Deus, mais uma vez te agradecer pelo privilégio de estarmos em sua casa, cultuando e louvando o seu nome. Ainda, ó Deus, cultuando ao Senhor, agora no momento da palavra, queremos pedir, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que os nossos olhos, ó Deus, sejam abertos, os nossos ouvidos, para que possamos entender e compreender tudo o que falaremos na noite de hoje. Que não sejamos nós, ó Deus, mas o Teu Espírito falando aos corações, gerando vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje, depois de aproximadamente um mês, nós estamos dando continuidade à série de mensagens no Evangelho de João. E o tema de hoje é como evangelizar pecadores, né? Não sei se os irmãos lembram, mas quando o pastor Miguel pregou o capítulo 3, né, o tema dele foi como evangelizar religiosos. Tá? E hoje nós vamos tratar do tema como evangelizar pecadores. O texto que nós acabamos de ler começa mostrando que os fariseus não estavam satisfeitos com a crescente popularidade de Jesus. Nós devemos lembrar que no capítulo 3, mais ou menos a mesma coisa estava acontecendo. Os discípulos de João Batista estavam insatisfeitos, porque Jesus estava batizando mais do que João Batista. A mesma coisa acontece no início do capítulo 4. Os fariseus, assim como os discípulos de João, estão insatisfeitos com a crescente influência de Jesus no meio do povo. E o ponto é que isso não deveria estar acontecendo. O próprio João Batista explicou, né, utilizando uma figura, falando do amigo do noivo. Ele explicou isso falando, olha, não tem porquê o amigo do noivo sentir ciúme quando a noiva se aproxima do noivo. Esse não é o propósito. Né? E João Batista já tinha declarado várias vezes, eu não sou o Cristo. Né? Eu não sou o Cristo. Convém realmente que a noiva se aproxime do noivo. Mas o que nós vimos foram os discípulos de João Batista e agora também os líderes religiosos, os fariseus insatisfeitos, quando na verdade todos eles deveriam se alegrar, porque a noiva estava se aproximando do noivo. O povo estava se aproximando de Jesus. Infelizmente, não é isso que acontece nos primeiros versículos. E parece que se cumpre na vida dos fariseus, na vida dos líderes religiosos, aquilo que foi falado pelo profeta Isaías. Parece que eles estão sempre ouvindo, mas nunca entendendo. Parece que eles estão sempre vendo, sem jamais perceber o que está diante deles, ou melhor, quem está diante deles. O evangelista João declarou, nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Mas parece que essas pessoas elas estão cegas para ver a glória de Deus na face de Cristo. Então o versículo 3 mostra para a gente uma crescente rejeição a Jesus, uma oposição se levantando, e o texto nos diz que Jesus, diante disso, ele decide retornar para a Galileia e ele decide fazer um caminho que passava por Samaria. Né? E o texto diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Mas isso, irmãos, parece muito mais uma agenda de Deus do que uma trajetória puramente logística.
De onde Jesus estava para a Galiléia, haviam pelo menos 3 caminhos possíveis. De fato, o caminho que passava por Samaria era o caminho mais curto, mas esse caminho era o caminho que os judeus mais evitavam de percorrer. Por quê? Porque passava por Samaria. E aí existe algo que a gente precisa entender. Qual é o problema de passar por Samaria? Qual é o problema que existe entre os judeus e os samaritanos? E aí, para a gente entender isso, a gente precisa voltar uns poucos anos antes, 1000 anos antes de Cristo, para entender o que estava acontecendo. Os irmãos sabem, Israel, na época do rei Davi, na época do rei Salomão, era uma nação unificada, era um reino único. Mas quando Salomão morreu, esse reino ele foi dividido em 2 partes, sendo que o reino do norte, né, havia o reino do norte e o reino do sul, e o reino do norte ele tinha por capital Samaria. Acontece que esse reinado do reino do norte durou 209 anos. Teve 19 reis e nenhum deles andou com o Senhor. Nenhum deles andou com o Senhor. O reino do norte estava sempre caminhando longe de Deus. Então, finalmente, por volta do ano 722, Deus permitiu que um juízo acometesse aquela região. Os assírios vieram, invadiram e levaram aquele povo para o cativeiro. Mas não todo mundo. Levaram somente os mais ricos, aqueles que tinham mais posses. E os mais pobres? Os mais pobres, eles deixaram na terra. E, em contrapartida, começaram a enviar um monte de estrangeiros para aquela região. E o que aconteceu? O povo, os samaritanos, começaram a se casar com gentios. E à medida que eles foram se casando, né, não só uma raça mista foi surgindo, mas como começou a haver também um sincretismo religioso. Então, esse é o primeiro evento que a gente precisa ter em mente. Os samaritanos se tornaram um povo misto, tanto racialmente quanto religiosamente. Acontece que o Reino do Sul também foi levado para o cativeiro, só que eles foram para o cativeiro babilônico. Ficaram lá 70 anos, e depois de 70 anos, eles foram libertos e voltaram para a terra. Só que a terra, Jerusalém, estava destruída. Quando eles voltaram com Zorobabel, a primeira coisa que eles fizeram foi tentar reconstruir o templo. E nesse momento, os samaritanos tentaram ajudar na reconstrução do templo. Só que os judeus não aceitaram. Por quê? Porque quando eles olharam para os samaritanos, estava ali um povo todo misturado, todo misto. Não apenas, mais uma vez, racialmente, mas principalmente com um culto todo desordenado. Para vocês terem ideia, eles sequer aceitavam o Antigo Testamento todo como inspirado. Basicamente, eles só aceitavam a lei. Todos os demais livros, todos os profetas, eles não consideravam como escritura. Então, era praticamente irreconciliável essa relação. Então, os judeus não permitiram que eles participassem da construção do templo. Quando Neemias veio com a segunda leva de refugiados, de deportados, né, de exilados, quando eles voltaram do exílio, Neemias deu início, então, à reconstrução dos muros de Jerusalém. E aí vocês sabem que Sanbalate e Tobias, né, os nomes mais famosos, se levantaram para tentar impedir a reconstrução dos muros. E eles pediram ajuda de quem? Dos poderosos da terra, os samaritanos. Então os samaritanos eles se uniram para impedir que os judeus reconstruíssem os muros de Jerusalém. Então isso também foi acirrando mais os ânimos entre os dois. Finalmente, então, eles decidiram fazer uma outra coisa. Como eles não aceitavam toda a Torá, como eles não aceitavam toda a Escritura e como eles não reconheciam Jerusalém como o local certo de adorar, eles criaram um novo templo no Monte Gerizim. Então, ao invés de adorar em Jerusalém, eles falavam que o local correto para adorar era em Gerizim, no Monte Gerizim.
E aí, por todos esses motivos, como se ainda não fosse suficiente, anos depois, veio um general judeu chamado Hircano e ele destruiu o templo dos samaritanos. Aí os irmãos conseguem imaginar, então, por que de tanta desavença? Haviam barreiras sociais, políticas e religiosas. Quando o judeu olhava para um samaritano, que ele via era uma raça impura, indigna, um povo totalmente misturado, com uma religião totalmente misturada e deturpada. Eles consideravam até mesmo a comida dos samaritanos como algo impuro. Então, passar por Samaria era algo que os judeus, principalmente os religiosos mais ortodoxos, evitavam para não se contaminar. Para não se contaminar. Era algo que eles tentavam evitar de fazer. Por outro lado, diante de tudo o que aconteceu, os samaritanos também não gostavam quando os judeus passavam por dentro de Samaria. Né? E a gente conhece algumas histórias onde Jesus entrou e ele foi praticamente expulso daquela cidade. Então, esse é o pano de fundo da história da mulher samaritana. Haviam barreiras, mais uma vez, sociais, barreiras raciais, barreiras religiosas, mas Jesus estava indo justamente para aquela região. Versículo 5, me acompanha, por favor. Diz assim: Jesus chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia. Vejam que a Sicar, né, Samaria, possuía ainda uma importância. E qual era a importância de Samaria? Aquele local tinha uma importância histórica e era justamente a isso que os samaritanos se agarravam. Patriarcas passaram por ali. Jacó abriu poços ali. Jacó abençoou seu filho José com um território, com as montanhas que estavam ao redor daquele local. Então havia uma importância histórica e eles se apegavam a isso. Agora o texto diz que Jesus ele chega a Samaria por volta da hora sexta, né? Ou seja, a sexta hora após o nascimento do sol, meio-dia, e o texto diz que Jesus estava cansado. Cansado. E isso, irmãos, embora seja uma informação muito simples, tem um valor doutrinário muito importante para todos nós. O fato de o texto dizer que Jesus está cansado expõe para a gente algo que seria natural de um homem que está caminhando no deserto debaixo de um sol de meio-dia. O fato do texto dizer que Jesus estava cansado coloca em evidência a humanidade de Jesus. E o problema é esse. Ainda hoje, há quem acredite que Jesus não teve realmente um corpo físico, que ele só teve uma aparência de homem. Mas olhando para esse texto, o que a gente vê é justamente o contrário. Nós vemos Jesus plenamente homem, sentindo cansaço, sentindo sede, pedindo água. Pleno homem e também pleno Deus. Pleno homem e também pleno Deus. O texto diz que ele ali sentado, cansado, uma samaritana se aproxima dele por volta também de meio-dia para buscar água e Jesus se dirige a ela e diz no versículo 7: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar água. Tudo normal, certo? Errado. Tudo normal. De jeito nenhum. O que o texto mostra pra gente aqui, irmãos, é algo que para qualquer judeu daquela época seria extremamente escandaloso. Jesus está aqui infringindo várias regras que os religiosos da época tinham criado. Vejam que ele está sozinho, conversando com uma mulher.
E isso por si só já era motivo de escândalo naquela época. Um mestre, um rabi, não poderia conversar com uma mulher publicamente. Ainda mais uma mulher samaritana. E o texto diz que ele está sozinho porque os seus discípulos foram à cidade, em Samaria, comprar comida. Ou seja, eles iam comer comida de samaritanos, o que também tornaria eles impuros. E Jesus está sozinho conversando com uma mulher que os judeus consideravam como impura. Vejam quantas barreiras culturais, sociais e religiosas Jesus está vencendo ao falar com essa mulher. Aos olhos dos líderes religiosos da época, Jesus estaria completamente impuro por se relacionar com aquela mulher daquela forma. Mas ali estava ele, rompendo com todas essas barreiras. Eram barreiras tão grandes, irmãos, que o versículo 9 diz que até mesmo a mulher estranhou. Ela pergunta: como pode tu, sendo judeu, pedir água para mim, que sou mulher samaritana? A pergunta dela, irmãos, é uma pergunta natural. É uma pergunta que reflete o espanto dela diante de algo que ela nunca viu. Um judeu se colocando em posição, de certa forma, de inferioridade em relação a ela, pedindo um favor, pedindo água. Ela tinha, irmãos, consciência de todas essas barreiras culturais, sociais e religiosas. Ela tinha consciência disso. Ela tinha consciência que havia um muro de separação entre eles e ela, entre os judeus e os samaritanos. Havia um muro que os separava. Ela sabe disso. Então, ela considera espantoso o fato de que aquele homem, aquele judeu, estava se dirigindo a ela. Os teólogos vão dizer que até mesmo a própria comunidade rejeitava aquela mulher. Vejam, não era comum que uma mulher fosse buscar água sozinha, meio-dia. Não era comum. O que era comum eram as mulheres se unirem, irem juntas ao poço buscar água pela manhã, quando o sol não está forte. Buscar água para o dia, ou então no final do dia. E fazendo isso do jeito que as mulheres fazem, né? Conversando, tendo comunhão umas com as outras. Mas aquela mulher está indo sozinha. O que ajuda a gente a entender depois por quê, né? Ela muito provavelmente era rejeitada na sua própria comunidade por causa do estilo de vida que ela levava. Então vejam o nível da conversa entre Jesus e essa mulher. Porque não é apenas uma mulher, é uma mulher samaritana que era rejeitada, inclusive, pelos samaritanos. Mais uma vez, Jesus estava lá rompendo com todas essas barreiras. Versículo 10, por favor, me acompanhe. O texto diz: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Ele diz: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Parece, irmãos, que tem muitas coisas que essa mulher não conhece, não entende e não está vendo. Tudo o que ela vê é a humanidade do homem que está diante dela. Tudo o que ela vê é um homem, um judeu, cansado, pedindo água. O problema é que tudo que ela vê está correto. Na verdade, esse não é o problema. O problema é justamente aquilo que ela não está vendo. O que ela não viu, irmãos? O que ela não conhece do ponto de vista de Jesus? Ela não viu que diante dela estava aquele que é a luz dos homens.
Ela não viu que diante dela estava aquele que é a exata expressão do ser de Deus. Ela não viu o que João declarou ter visto, a glória do unigênito do Pai. Ela não viu a glória de Deus na face de Cristo. Tudo que ela via era um homem cansado e pedindo água. Amém. Água. Um homem cansado e pedindo água. A pergunta, irmãos, é como ela poderia imaginar? Já pararam para pensar nisso? É muito fácil hoje a gente lendo o capítulo inteiro, a gente falar, poxa, ela não reconheceu Jesus? Mas agora eu queria fazer esse exercício com vocês. Para pensar. A gente está falando aqui, ela não viu a glória de Deus na face de Cristo. Ela não viu. Ela não viu. E a gente fica se perguntando, como assim? Mas aí eu devolvo a pergunta, e como ela poderia imaginar? Como ela poderia imaginar que Deus deixou o seu trono, se fez carne e habitou entre nós? Como ela poderia imaginar? Como ela poderia imaginar que diante dela estava o próprio Deus encarnado? Como ela poderia imaginar que Deus um dia se esvaziaria da sua posição para descer até nós, para assumir a forma de homem, para ter carne, para viver no meio de homens pecadores? Como ela poderia imaginar que aquele homem cansado e com sede na frente dela era Deus, o próprio Filho de Deus? Como ela poderia imaginar que enquanto todas as outras pessoas se consideravam superiores a ela, o dom de Deus, o presente de Deus aos homens estava diante dela, uma mulher samaritana lhe pedindo água? Há uma doutrina, que é a doutrina do esvaziamento, a kenosis, e não significa que Deus abriu mão, que Jesus Cristo abriu mão dos seus atributos, mas que ele abriu mão da sua posição. De fato, ele abriu. Ele se encarnou, assumiu a forma de servo. E de fato, agora ele estava ali, conversando com a mulher mais indigna de todas, pelo menos do ponto de vista dos homens. Jesus disse: se você conhecesse o dom de Deus, você lhe teria pedido água e ele lhe teria dado. É interessante a gente perceber que até agora ela não deu água para Jesus. Ele pediu água de um poço. E até agora ela está relutante em dar água para um judeu. Mas Deus, encarnado na frente dela, disse: olha, se você tivesse pedido a mim, eu lhe teria dado água viva, sem discussão, sem resistência. Se você tivesse me pedido, eu lhe teria dado. É um contraste que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção. Agora, mais uma vez, essa mulher, ela não está enxergando aquilo que nós estamos enxergando. Ela não está enxergando a glória de Deus na face de Cristo. Ela não está enxergando que diante dela está a imagem do Deus invisível, a luz dos homens. Aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. Sem ele, nada do que foi feito viria a existir. Ela apenas enxerga um homem e ela vira para esse homem e diz: como assim? O Senhor, né, quer pegar água para mim?
Sendo que o poço é fundo e nem balde você tem. Como assim? Não faz sentido. O mesmo homem que estava me pedindo água antes, agora está dizendo que pode me oferecer uma espécie de água viva. Então ela faz uma pergunta, irmãos. Versículo 12, por favor. Ela faz uma pergunta. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como a seus filhos e seu gado? Irmãos, essa era uma pergunta que precisava ser feita. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó? Perguntas como essas continuam sendo feitas até os dias de hoje. Por acaso Jesus é maior do que Jacó? Por acaso Jesus é maior do que Abraão? Por acaso Jesus é maior do que Moisés? Do que Buda? Do que os líderes políticos e religiosos que a gente vê hoje? Por acaso Jesus é maior do que João Batista? Do que César? E não importa quantos nomes você vai acrescentando nessa lista, quantas autoridades políticas e religiosas você for acrescentando nessa lista, a resposta sempre será a mesma. Sim. 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 Jesus é maior, porque ele é o próprio Deus encarnado. Mas ela não via isso, e Jesus pacientemente responde a ela no versículo 13. Quem beber desta água, ou seja, da água do poço de Jacó, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que ele der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que ele der se tornará nele fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Pronto, Jesus começa então a esclarecer as coisas para aquela mulher. Obviamente, Jesus estava utilizando uma linguagem espiritual, e assim como nós vimos no capítulo 3, quando Nicodemos não entendeu do que Jesus estava falando, aqui também essa mulher parece não entender do que Jesus está falando. Afinal de contas, que água viva é essa? Que água viva é essa? Jesus estava respondendo para ela de uma forma diferente, que sim, ele é maior do que Jacó, porque ele tem algo maior e melhor para oferecer para ela. Uma água viva que, diferente da água de Jacó, é capaz de suprir todas as necessidades que ela possuía. Ela beberia a água daquele poço e voltaria a ter sede, mas bebendo da água que Jesus tinha para dar, ela estaria então plenamente satisfeita. Plenamente satisfeita. A pergunta é: será que ela entendeu? Parece que não. Porque logo em seguida a mulher diz: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Parece que ela, assim como Nicodemos, está olhando para toda aquela situação, Jesus com sede, pedindo água e agora oferecendo água, e parece que tudo para ela se resume àquilo que ela está vendo. Parece que o que Jesus está oferecendo para ela é simplesmente a oportunidade de não ter mais que trabalhar. Jesus, me dá essa água então, porque eu não vou precisar mais vir aqui no sol de meio-dia buscar água novamente. É isso que ela diz no versículo 15. Mas Jesus então começa a despertar a mulher para aquilo que realmente ela precisa ver, a despertar a sua consciência. Porque, na verdade, a água que Jesus oferece, ela é capaz, sim, de tornar a alma do homem plenamente satisfeita. Mas a mesma alma que satisfaz o homem, ela também purifica esse homem. A mesma água que satisfaz é a mesma água que purifica. E a partir do versículo 16, então, Jesus começa a confrontar essa mulher. Ele diz: vá, chame o seu marido e volte. A menção que Jesus faz do marido faz com que essa mulher reflita
e finalmente, então, ela comece a pensar naquilo que realmente estava sendo um problema na sua vida. Versículo 17, ela diz: não tenho marido. E de fato, ela não tinha. Ela teve 5 maridos, e o homem com quem ela estava vivendo agora era, na verdade, um amigado. Estava vivendo junto com um homem que, na verdade, não era seu marido. Mas se você prestar atenção na resposta que ela dá inicialmente, ela falou a verdade. Não tenho marido. Mas essa resposta, ela simplesmente camufla a realidade pecaminosa em que ela estava vivendo. Ela simplesmente desvia o foco. Realmente, ela não tem marido. Mas a situação em que ela estava vivendo não era uma situação adequada. Jesus, então, confronta essa mulher com uma realidade. Uma realidade de pecado, uma realidade em que ela precisava perceber a miséria em que ela estava vivendo. Warren Wiersbe vai dizer que é preciso arar o solo com a convicção do pecado antes de lançar a semente do Evangelho. Ninguém está habilitado a ver a beleza de Cristo, até ver a própria maldade. Nenhum pecador desejará o remédio da graça, sem antes compreender como está doente. As almas precisam estar cansadas e sobrecarregadas pelo fardo do pecado, e então devem ser levadas a Cristo para descansar. É aquela velha história. Você não consegue ver as estrelas diante da luz do sol. O melhor horário para você contemplar as estrelas, o brilho das estrelas, é na escuridão. E de fato, a gente não consegue ver a beleza de Cristo, a glória de Cristo, enquanto a gente não olhar para dentro de si e enxergar a verdadeira realidade do homem sem Deus. Uma realidade de miséria, uma realidade de pecado, uma realidade de condenação. Não conseguiremos enxergar a glória e a beleza de Cristo enquanto acharmos que pelos nossos próprios méritos, pelas nossas próprias forças, conseguiremos resolver os nossos problemas espirituais. É preciso realmente lidar com a realidade do pecado. E é isso que Jesus está fazendo. Jesus tratou aquela mulher com bondade, com compaixão, com amor. Mas tratar com amor é também tratar com verdade. E é isso que ele está fazendo agora. Ele está mostrando para ela, olha, as coisas não vão bem. Você teve 5 maridos, e esse com quem você vive agora não é seu marido. Jesus estava provocando nela um autoexame, uma autorreflexão. A necessidade de olhar para si, se arrepender dos seus pecados e se voltar para ele. Qual é então a resposta que ela dá? Me acompanha. Próximo versículo. Versículo 19. Ela diz: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Vejam que ela está progredindo. Ela antes chamou Jesus de judeu, chamou de Senhor, agora ela vê em Jesus um profeta, mas não mais do que isso. Ela se limita a reconhecer Jesus como um profeta, e o seu próximo passo é simplesmente mudar o assunto. Ela começa então a colocar na mesa uma importante discussão teológica, que era um tema de debate naquela época. Afinal de contas, os judeus queriam adorar em Jerusalém e os samaritanos queriam adorar em Gerizim. Qual é o local correto? Qual é o local correto? E aí Jesus vai responder para ela que o importante não é o local, mas como adoramos e a quem adoramos. Vejam, me acompanhem no texto, versículo 21. Creia em mim, mulher.
Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vejam que Jesus não está preocupado em converter aquela mulher ao judaísmo. E tampouco está preocupado em converter os judeus, né, em samaritanos. Porque esse não é o ponto. A verdadeira adoração, ela não é dada em lugares. E diga-se de passagem que os samaritanos, pelo fato de ignorarem ou de rejeitarem as Escrituras, de fato estavam com seu conhecimento comprometido. Faz todo sentido quando Jesus diz: vocês adoram o que não conhecem. E como poderiam conhecer? Se a revelação especial de Deus, se as Escrituras estavam sendo negligenciadas e rejeitadas por eles. Nas Escrituras dos profetas, quantas vezes os profetas falaram sobre a salvação, sobre o Messias? Tudo isso eles estavam ignorando, porque para eles nada disso era inspirado. Eles adoravam, mas adoravam de acordo com seus costumes, de acordo com as suas próprias ideias. Faziam no culto aquilo que achavam certo de acordo com seus próprios costumes. Mas o que Jesus começa a mostrar é que a verdadeira adoração, ela é bíblica. Ela é fundamentada nas Escrituras. Por isso, o princípio normativo do culto, o princípio regulador do culto. Nós fazemos no culto aquilo que as Escrituras nos autorizam a fazer. Quando ultrapassamos esses limites, corremos o risco de estar fazendo aquilo que não agrada a Deus. Por isso nós limitamos as Escrituras. Cantamos, oramos, lemos a palavra, explicamos a palavra, porque nós vemos a igreja do Senhor fazendo isso ao longo de todos os tempos. Mas os judeus, melhor, os samaritanos, ignoravam as Escrituras e adoravam a Deus da forma como queriam. Então, em primeiro lugar, ao falar sobre adoração, não é tanto o lugar que importa, mas quem está adorando, como está adorando e a quem está adorando. Mas vejam então, em segundo lugar, que Jesus indica para aquela mulher que o problema entre os samaritanos e os judeus não é simplesmente uma questão étnica, mas uma questão da revelação de Deus. Aos judeus foi dada a revelação de como o Messias viria. E, de fato, a salvação vem dos judeus, mas eles ignoravam isso. Então, finalmente, Jesus diz: como então verdadeiramente adoraremos a Deus? E os verdadeiros adoradores adoram em espírito e verdade. O ponto é que quando a gente lê esse texto, a gente pensa que são duas coisas distintas: adorar em espírito e adorar em verdade. Mas aqui, na verdade, o texto diz adorar em espírito e verdade. Essas duas coisas, elas não podem ser separadas. Adorar a Deus é adorar em espírito e verdade. Por quê? Porque os verdadeiros adoradores, irmãos, são aqueles que um dia foram regenerados pelo Espírito de Deus, receberam o Espírito de Deus e agora, capacitados pelo Espírito de Deus, adoram a esse Deus que é Espírito. Mas necessariamente eles precisam fazer isso em verdade, de acordo com as Escrituras, de acordo com aquilo que as Escrituras ensinam.
mas também não apenas seguindo princípios e regras que as Escrituras nos mostram. Adorar a Deus em verdade é adorar a Deus por meio de alguém que é a própria verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade é ser capacitado por Deus, pelo Espírito de Deus, para adorá-lo por meio de Jesus Cristo, que é a própria verdade. Ele é o verbo, ele é o Logos de Deus, ele é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. Em última instância, então, o culto, ele precisa ser feito por gente que foi regenerada, capacitada pelo Espírito de Deus. E precisa ser um culto que é centrado em Jesus Cristo. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Somente alguém que recebeu o Espírito de Deus pode ser um verdadeiro adorador. Porque o verdadeiro adorador é alguém que é capacitado pelo Espírito de Deus por meio daquele que é a verdade. E quem é esse, irmãos? Quem é esse que é a verdade? Aquela mulher samaritana estava prestes a descobrir. Para finalizar, me acompanhe no versículo 25. Disse assim: Disse Jesus à mulher: Eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. E então, Jesus declarou: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Ela depositou todas as suas respostas, todas as suas esperanças no dia em que o Messias viria. E agora Jesus estava dizendo para ela: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Aquele que estava sentado junto ao poço. Aquele homem que estava cansado e com sede. Aquele homem que tinha água viva para oferecer. Ele é o Cristo. Ela o chamou antes de judeu, o chamou de Senhor, o chamou de profeta. Mas agora, ela ouve da boca de Jesus uma declaração única. Essa é a única vez que Jesus vai afirmar isso. Dessa forma. Eu sou o Messias. E acrescenta: eu que estou falando com você, uma simples mulher samaritana e adúltera. Acho que pensar na grandeza de Deus, na santidade de Deus, na justiça de Deus, no poder de Deus, contemplar esse Deus que está assentado no trono, reinando soberanamente, de eternidade em eternidade, digno de honra e de louvor, ao qual os anjos cantam santo, santo, santo. Pensar nisso tudo e imaginar que um dia ele pisou nessa terra e se relacionou com gente, vamos dizer assim, da pior espécie, é para fazer a gente pensar nesse Deus que é tão imanente, mas ao mesmo tempo tão transcendente. Porque em nenhuma outra religião há isso. Um Deus que busca homens e mulheres pecadores para ter um relacionamento íntimo com eles. Jesus fez isso com Nicodemos. Mas Nicodemos era um homem judeu, um mestre da lei, um aristocrata, um membro do Sinédrio. Sim. Jesus o ouviu, Jesus o respondeu. Jesus falou sobre como ser salvo, como ver o reino de Deus para esse homem da elite judaica. Mas ele também recebeu essa mulher samaritana,
essa pobre mulher pecadora, adúltera, marginalizada pelos judeus e também pelos samaritanos. E mostrou também a ela o caminho da salvação. Eu gostaria de pensar com você em todas essas barreiras que Jesus ultrapassou para alcançar esses dois corações, tanto de Nicodemos, mas especialmente da mulher samaritana. Vejam que estamos falando do próprio Deus descendo, se fazendo homem para resgatar essa mulher. E a pergunta, talvez a única que eu pretendo fazer hoje, é justamente essa. Será que nós estamos nos empenhando dessa forma para alcançar aqueles que estão perdidos? Ou será que nós estamos ficando e abraçando até mesmo essas mesmas barreiras? Quando existem pessoas lá fora que são como nós, precisando realmente ouvir a mensagem do Evangelho. Porque vejam, o próprio Deus evangelizou aquela mulher. O próprio Deus evangelizou aquela mulher. E ele evangelizou com compaixão. Evangelizou com amor, evangelizou com cuidado, evangelizou sim também com a verdade, mostrando e confrontando ela com o seu pecado. Mas será que nós, que não somos Deus, nós que somos pecadores também, nos sentimos motivados a levar essa mensagem de arrependimento àqueles que na verdade são como nós e que estão perecendo? Ou será que nos mantemos indiferentes por causa de barreiras, novamente, sociais, por causa de barreiras políticas? E é um ano complicado, né? A gente está sempre falando isso. Um ano de eleição. É um absurdo. É um absurdo que a gente consiga pensar em qualquer tipo de fragmentação, inclusive dentro da igreja, por conta de divergências políticas. É um absurdo a gente pensar nesse tipo de coisa. Quando Jesus fez o que fez, é um absurdo quando entra alguém em nossa igreja mais humilde e seja por qualquer motivo, a gente não transpõe a barreira social para se aproximar e para levar até essa pessoa a mensagem do reino de Deus. É também um absurdo quando alguém chega diferente, fala diferente, se veste diferente, e a gente também não transpõe essa barreira cultural. Jesus fez tudo isso, mesmo estando sujeito a ser ridicularizado pelas autoridades religiosas da época. Se essa história vazasse, imagine a reputação de Jesus. Mais uma vez, eles teriam grandes motivos para criticá-lo. Olha esse homem, olha com quem ele se senta, olha o que ele faz, olha como ele bebe água com uma pecadora, com uma mulher adulta, com uma samaritana. Mas ele veio, não apenas por ela, mas também por nós. Homens e mulheres indignos. Jesus transpôs todas essas barreiras. Eu queria que você simplesmente pensasse nisso e também se sentisse motivado a seguir esses princípios que Jesus fez, a querer evangelizar, também com amor, também com cuidado, também com compaixão, também com verdade. Pois lá dentro, e talvez, melhor, lá fora, e talvez até mesmo aqui dentro, hajam pessoas que ainda não viram o que precisa ser visto, que ainda não conhecem o dom de Deus e que ainda não desfrutam de vida plena através de Jesus Cristo. Mas eu queria também aproveitar a oportunidade, mesmo achando que somos todos de casa,
perguntar a você: você realmente teve um encontro com Cristo? Quem é Jesus para você? Será que você também não está vendo apenas um homem? Ou será que você, quando olha para Cristo, quando olha para as Escrituras, contempla realmente em Jesus a imagem do Deus invisível? Você acha que Jesus foi apenas um homem que morreu na cruz? Ou você vê Jesus como a plena encarnação de Deus? Você já entendeu que não há nada neste mundo que possa se comparar com ele? Ele é o dom de Deus Pai para a humanidade. Deus o entregou para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez haja também no nosso meio alguém que se ache indigno de ter um encontro com Cristo. Alguém, talvez como aquela mulher samaritana, adúltera, que ache que não tem condições de se aproximar de um Deus santo, justo e tão bom quanto é o nosso Senhor. Mas não subestime a grandeza do amor de Deus por você. Apenas peça água e ele certamente te concederá. Mas saiba que a água da vida, ela jorra para a vida eterna. Mas que vida seria essa se você continuar a viver uma vida de pecado? Imagine a eternidade em uma vida de pecado. Deus é tão bom que não permite que isso aconteça. Pelo contrário, Ele oferece a água da vida e uma água que joga para a vida eterna. Mas essa mesma água é a água que nos purifica de todo pecado. Basta que você se arrependa. Basta que você se volte para Ele em confiança e fé. E Ele te dará uma água viva que jorra para toda a eternidade. Por último, não espere por outro Messias. Ele veio, ele está presente, e é ele quem fala hoje. Eu queria ler com vocês o texto que está em Isaías, capítulo 55. Assim diz a palavra do Senhor. Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Versículo 6. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Amém? Por favor, me acompanhe mais uma vez a oração.
Pai, queremos, ó Deus, nesse momento, te agradecer pela sua bondade, misericórdia e graça que, ó Deus, nos alcançou, apesar, ó Deus, da nossa condição miserável. Apesar, Deus, de sermos tão indignos, apesar de sermos tão pecadores, tão maus, apesar, ó Deus, de termos nos rebelado contra o Senhor Deus, se aproximou de nós com graça, com compaixão, com amor, com verdade. O Senhor, ó Deus, nos mostrou a nossa condição miserável. Mas o Senhor, ó Deus, também, por graça e misericórdia, nos deu nova vida. Recebemos, ó Deus, sim, o Teu Espírito. Fomos regenerados. E agora, ó Deus, como nova vida, vivemos. E queremos, sim, ó Deus, viver para a glória do Teu nome. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor derrubou também o muro que fazia separação entre nós. Havia inimizade, ó Deus, mas o Senhor nos reconciliou. Assim, ó Deus, como o Senhor fez com aquela mulher, assim também o Senhor fez conosco e nos reconciliou com Deus. Agora, ó Deus, somos gratos a Ti porque não somos mais inimigos. Mais do que isso, ó Deus, somos filhos, nem servos, mas fomos feitos filhos e somos também irmãos, ó Deus. Pai, eu te peço que o Senhor haja em nossos corações, inclinando-nos, ó Deus, cada vez mais para a Tua palavra, para essa verdade, de forma, ó Deus, que possamos também nos compadecer daqueles, ó Deus, que estão ao nosso redor, que ainda, ó Deus, carecem de Ti, que ainda não tiveram um encontro contigo, que ainda enxergam no Senhor apenas um homem, talvez um mestre, ou até mesmo um profeta, mas que ainda não enxergaram a Tua glória, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa usar a mim e a cada um dos meus irmãos para anunciar a eles aquilo que eles ainda não viram. Ó Deus, e que eles possam, Deus, sim, contemplar a Tua glória na face de Cristo e reconhecer que o Senhor era, sim, um homem, mas também plenamente Deus. O Messias prometido, que veio para nos salvar, que veio, ó Deus, para nos redimir dos nossos pecados, que veio, ó Deus, para nos resgatar de uma condenação eterna. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, pela Tua graça. E, ó Deus, que possamos sempre nos regozijarmos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E certamente o Senhor, ó Deus, permanece com o Teu povo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.